Provérbios 12, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Versículo 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Amém, Senhor nosso Deus. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 10 de abril de 2025. Deus pôs no meu coração a sua palavra, o seu conselho neste dia de hoje. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook, TikTok, Quai. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória. A palavra de Deus diz aqui, meus irmãos, cada um se farta. Versículo 13, primeiro. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios. Tem uma palavra que diz assim que aquele que fala demais dá bom dia a cavalo. Então, a pessoa que fala muito, que vive falando à torto, direita, não tem freio nos seus lábios, não tem moderação. A pessoa fala até pelos cotovelos, e fala, e fala, e fala, e faz chacota, e aquelas brincadeiras e piadinhas. A pessoa que age dessa forma, ela perde a credibilidade. Por isso diz aqui no versículo 13 que o laço do ímpio está na transgressão dos lábios. Aquele que fala demais, tem um provérbio também que diz, tem perturbação. A si mesmo se arruína. Já pensou, meus irmãos, se Neemias, quando foi lá para Jerusalém para restaurar o templo, se ele fosse falar, tocar, pegar uma corneta e fazer a propaganda, falar para todo mundo que ele ia edificar ali em Jerusalém, ele em silêncio rodeou a cidade, tudo quieto, não falou nada para ninguém até o momento certo e já foi perseguido. Imagina se ele chegasse lá já tocando trombeta, se ele chegasse lá já falando demais, jamais ele iria conseguir fazer a restauração do templo em Jerusalém e seus irmãos iam continuar ali na miséria. Muitas pessoas fazem planos, mas nem realizam planos, já falam para todo mundo, já divulga, já faz a propaganda, e aí muitas vezes cai tudo por terra, não vai para frente, perde a força, perde o foco por causa das palavras, porque não refreia os lábios, e aí conta tudo para as pessoas, conta tudo para os outros, e aquele plano ali cai por terra. Vemos aqui, meus irmãos, o exemplo da palavra de Deus, que o laço do ímpio, a sua própria prisão, a sua própria ruína, está na transgressão dos lábios. Pessoa que xinga, vive xingando, praguejando. Eu conheci uma pessoa que ele mesmo me contou, há muitos anos atrás, que ele tinha, se não me engano, 2 ou 3 carros. E o carro começou a dar um probleminha no carro. E de repente foi aumentando o probleminha. Ele começou a xingar o carro, a amaldiçoar o carro. E começou a praguejar o carro. A xingar, esse carro é isso e aquilo. E xingava e amaldiçoava o carro. Enfim, meus irmãos, o carro começou a ficar a ter mais defeito ainda. Até que ele perdeu todos os carros que ele tinha. A própria língua dele, ele mesmo me contou isso, já não existe mais. Ele mesmo me contou isso, ele disse que ele perdeu tudo que ele tinha por causa das palavras de maldição que ele lançava sobre aquilo que ele tinha. Então vemos exemplos, meus irmãos, da ruína, daquele que transgride nos seus lábios, que pragueja, que fala palavrão,
que faz aquelas piadas sujas. Tem gente até que faz piada com as coisas santas de Deus, escarnecem, zombam. E aqui diz que o laço do ímpio está na transgressão dos lábios. Tiago vai dizer no capítulo 3 que aquele que domina o seu corpo é como aquele que governa um navio, que a língua é um pequeno leme e que guia e que dirige aquele navio enorme nas águas, como o exemplo do Titanic. Um pequeno leme, ele direciona o navio no mar. E diz que a língua é um pequeno leme que governa o nosso corpo, a nossa existência, a nossa vida. Tiago vai dizer que a língua é como uma faísca, se lançar no mato seco, incendeia. E diz também que a língua é inflamada pelo inferno. Então vemos, meus irmãos, que aquele que domina a sua língua, ele consegue dominar todo o seu corpo, as suas vontades, os seus desejos. Mas aquele que denigre com a sua língua, que amaldiçoa, que vive escarnecendo, fazendo piada, zombando, ridicularizando, se alegrando com o mal dos outros, torna-se um laço para a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Mas os olhos do Senhor Deus se ira, Deus se entristece com aquele que faz o mal. Deus se entristece com aquele que pratica o mal. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, mas sobre aquele que faz o mal, ira de Deus, justiça de Deus, porque Ele vê todas as coisas. Não se alegre quando o teu inimigo cair, para que Deus, não vendo isso, se volte contra ti. Então muitas chacotas, piadas, muitas fofocas, torna-se um laço na vida da pessoa. E aqui já está considerando como ímpio, o laço do ímpio. Por que ímpio? Ímpio é aquele que transgride, que vive transgredindo a palavra de Deus. Ímpio é aquele que conhece a verdade, mas não se firmou na verdade. Ímpio é aquele que conhece a palavra de Deus, mas lança as palavras de Deus para trás, não pratica a palavra de Deus, despreza a lei do Senhor. Zomba. Então aquele que vive transgredindo com seus lábios. E o que acontece com o justo? Sairá da angústia. Mas o justo sairá da angústia. Aquele que pratica a justiça. Aquele que não denigre com a sua língua. Salmo 15. Não fala às escondidas do seu próximo. Não denigre o seu próximo. Esse é o justo, que sairá da angústia, que sairá do sofrimento, que sairá da prova, que sairá da aflição, da dor, de qualquer situação que ele se encontra, perseverando na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, ele sairá de todo o sofrimento que vier na sua vida. Mas o ímpio, aquele que transgride, aquele que escarnece, ele vai receber também a sua colheita. A colheita da ira de Deus, da indignação de Deus. Tudo aquele que o homem semear, ele vai ceifar, ele vai colher. Se ele plantou o bem, vai colher o bem. Se ele plantou o mal, certamente o mal lhe sobrevirá, porque não há maldição sem causa. Diz a palavra de Deus que a maldição sem causa não prevalecerá. Então, meus irmãos, é o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas, para ter prudência nos nossos lábios. Aquele que fala demais a si mesmo se arruína, tem perturbação. Mas aquele que guarda os seus lábios, tem um provérbio que diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Não repreenda o tolo,
para que você não receba afronta sobre si. Repreenda o sábio e ele te amará. Às vezes alguém vai repreender o tolo, aquele que despreza a palavra, aquele que não está nem aí. Ela vai trazer afronta sobre si. É como aquele que entra numa briga dos outros. É como aquele que toma um cachorro pelas orelhas. Vamos dizer assim, um pitbull. Tentar pegar ele pelas orelhas. Em se meter em questão alheia. O conselho de Deus, meus irmãos, é este. É moderar nos lábios. É guardar os lábios. É não viver falando, transgredindo, falando demais, trazendo fofocas, mas guardando os nossos lábios de todo o tropeço. Versículo 14 diz: cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. Aquilo que a gente semeia com as nossas palavras é o que a gente vai colher depois, são frutos. São sementes que a gente lança e os frutos, a colheita é certa. Se lançarmos palavras boas, a colheita será boa, mas se lançarmos palavras ruins, más, maldição, a colheita certamente será ruim. Às vezes a pessoa está de frente do espelho e o cabelo dela está caindo e começa a praguejar: esse cabelo não presta, esse cabelo é isso, esse cabelo é aquilo, e começa a xingar o cabelo, a praguejar, a amaldiçoar, e aí a coisa vai ficando pior. Mas se mudar as palavras: este cabelo é uma bênção de Deus, este cabelo é lindo, esta casa é maravilhosa, esse serviço que Deus preparou é uma bênção de Deus, e começar a trazer palavras positivas, palavras de bênção. Porque a palavra de Deus diz em Deuteronômio 28 que as bênçãos do Senhor nos seguirão. Onde nós colocamos a planta dos nossos pés, as bênçãos do Senhor nos seguirão. As nossas mãos serão abençoadas, os nossos pés, onde nós estivermos, segundo a vontade de Deus, as bênçãos de Deus estarão na nossa vida. E aí você começa a praguejar, a amaldiçoar o seu serviço, a amaldiçoar os seus bens, a amaldiçoar os filhos, a amaldiçoar seu esposo, a sua esposa, o seu vizinho, os animais. E aquela semente ela vai crescendo. É como a árvore, a plantada semente ali, ela vai crescendo. A gente não vê lá embaixo da terra, mas ela está germinando ali, ela está crescendo, formando ali. E daqui a pouco ela nasce, ela estoura ali na terra e começa a crescer, e leva anos para crescer. Assim também são as nossas palavras. Se for palavra de maldição ou de bênção, ela leva um tempo para crescer, mas ela cresce. Se for palavra de maldição, vai crescendo também, e a ruína virá também sobre aquilo que nós semearmos. As nossas sementes estão na nossa língua. A morte e a vida está na língua. A bênção e a maldição, no Salmo 106, se eu não me engano, está na nossa língua. Amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Não quis a bênção. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que sabe que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Muita gente come do fruto mal daquilo que foi plantado lá atrás. Este filho não presta, é um pingaiado, é um bêbado. Este homem é um bêbado, esta pessoa é doente, vai morrer desse jeito, não vai ser feliz, não vai ter prosperidade, vai ser sempre uma pessoa fraca. E aí está lançando sementes malignas nos filhos, na família. E ela cresce com o tempo. E ela vai frutificando. Mas se usarmos as palavras ao contrário, esta pessoa é uma bênção, esta pessoa vai ser um empresário, esta pessoa vai ser um médico, vai ser um professor, um doutor, vai ser um dono do mercado, vai ser dono de padaria, vai ser um filho abençoado, vai ser um psicólogo, vai ser um mecânico, vai ser um bom pedreiro. E começar a abençoar esta pessoa. Abençoar com as palavras.
ela vai crescer no tempo certo. Ela vai crescer e estas palavras vão prosperar. Vão prosperar, meus irmãos. As palavras que saem da nossa boca, elas dão fruto. Se for palavras de bênção, vai ser bênção na nossa vida e na vida daqueles que foram lançados as palavras. Mas se for palavra de maldição, será maldição na vida daqueles que receberam estas palavras. É muito sério. Muita mãe que já amaldiçoou seus filhos. Muito pai que já amaldiçoou os filhos. Eu já ouvi, meus irmãos, pessoas que amaldiçoavam o filho. Você não vai ser feliz. E o filho se encontra hoje numa situação bem difícil. Vamos tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque elas vão frutificar. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. O que a gente plantar, a gente vai colher. Se eu plantar coisa boa, uma árvore frutífera, no tempo certo ela vai dar fruto. Vou plantar um pé de manga, ela leva muitos anos para crescer o pé de manga. Pé de abacate, e cresce. E vai dar fruto depois, porque é Deus que vai dar o crescimento. Se plantarmos coisas boas, iremos colher coisas boas certamente. Tem um provérbio que diz que aquele que se compadece do pobre, ao Senhor lhe empresta. E diz que Deus afofará a sua cama no leito da enfermidade. Ou seja, Deus vai abrandar ali o seu sofrimento, a sua dor. Como Deus foi na vida de Davi, do rei Davi. Que na sua velhice ele estava ali doente. E Deus enviou ali, uma mulher cuidou dele. Diz que era uma moça jovem, virgem. Mas Davi não a possuiu como mulher, mas ela era uma cuidadora do rei Davi. Vejamos, meus irmãos, o cuidado de Deus na vida dos seus. Daquele que planta o bem, daquele que faz a obra com amor. Daquele que não faz mal ao seu próximo, faz bem ao seu próximo. Daquele que ama o seu cônjuge. Não vos mordeis, não vos devoreis, como diz o apóstolo Paulo. Aquele que ama a sua mulher, a si mesmo se ama. Se você está amando a sua mulher, você está amando a si mesmo. Está tratando ela como a noiva, como a igreja de Cristo. Como o Senhor ama a sua igreja, Ele cuida da sua igreja, assim devem os maridos amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar é suportar. 1 Coríntios 13. Amar não leva em conta os defeitos da pessoa. Amar é um dever, não é sentimento. Amar é uma obrigação. Amar é fazer aquilo que ninguém pode fazer, que poucos podem fazer. Mesmo sofrendo, porque amar é sofrer. Não espere reconhecimento da parte de ninguém, mas ame, e a colheita virá. O bem de Deus na tua vida, meu irmão e minha irmã em Cristo. Vamos moderar as nossas palavras, meus irmãos, a não ficar praguejando, a não ficar difamando ninguém, falando do próximo às escondidas. Vamos ser melhor a cada dia. Vamos fazer o bem, sem olhar a quem, como diz aí por aí. Fazer o bem. Plantar sementes boas. Se eu não posso fazer o bem para alguém, então eu não vou fazer o mal. Eu vou dar paz para esta pessoa. Não vou afligir esta pessoa. Não aflija ninguém. Se a pessoa não quer a tua amizade, não aflija ela, ore por ela, não persiga essa pessoa, não se vingue, deixe ela em paz. Ore por esta pessoa para que Deus transforme a sua vida.
Mas não espere um amor que não é correspondido. Não corra atrás desta pessoa. Mas entregue nas mãos de Deus. Peça para Deus transformar este coração. Faça o bem, não oprima. Não xingue, não revide. Porque o o laço do ímpio está na transgressão dos lábios. É um laço que vem na vida daqueles que não obedecem à palavra de Deus. É o conselho de Deus para as nossas vidas. Deus seja sempre louvado. Pai Santo e glorioso, graças nós te damos pela tua palavra e que essa venha prosperar na vida desta pessoa e transformar a cada vida, ó Deus querido e santo. Pai Santo e glorioso, dá força para cada um, meu Pai. Transforme a vida de cada pessoa, pelo poder da tua palavra, que não voltará para ti vazia, mas prosperará naquilo pela qual ela foi enviada. Abençoa cada ouvinte, meu Deus, que ouviu a tua palavra. Receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus.